Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Hoje nós vamos estudar sobre a segunda parábola que Jesus vai contar aos líderes religiosos que duvidaram, questionaram a respeito da sua autoridade. E que parábola é essa? A parábola dos vinicultores maus. É um texto grande, porém é uma explicação menor, pequena, porque essa parábola tem como objetivo enfatizar a parábola do vídeo anterior. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu convido você a assistir para você entender melhor o contexto. Então diz assim o texto: Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 33 ao versículo 46. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras. Ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitarão o meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso, procuraram um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Então, essa parábola, ela vem ou ela é contada para enfatizar a parábola anterior. É uma parábola que dá uma ênfase ao julgamento da nação de Israel, do povo judeu. É uma parábola que fala sobre uma vinha. Nós vemos aqui que a agricultura é utilizada como pano de fundo para nós entendermos o que Jesus está querendo ensinar a respeito do reino de Deus. Jesus está dizendo que Deus enviou primeiro para a nação de Israel, que andava errante, que andava não em conformidade com a sua palavra, mas agora se tornava religiosa. Deus envia então primeiro os seus profetas para falarem em seu nome. E o que acontece? Esses profetas são apedrejados, são espancados, são rejeitados, até que Deus decide enviar o seu próprio filho. Os servos aqui
registrados nessa parábola se refere aos profetas, e o filho, o qual Deus envia para essa vinha, é Jesus Cristo. E quando Deus envia Jesus, envia para trazer uma esperança, para que houvesse uma mudança, um arrependimento, uma redenção, àquela nação que havia se desviado do verdadeiro propósito divino, da santidade, da comunhão com Deus. Mas aquele povo não respeitou o Filho de Deus. Os judeus, os líderes religiosos, que a todo momento perseguiam Jesus, que questionavam sua identidade, sua autoridade, o que eles fazem? O versículo 39, Jesus está falando até mesmo já da sua morte. Quando Deus envia o Filho, esse filho não é respeitado, mas ele é lançado fora da vinha e é assassinado. Então Jesus começa a falar, a dizer que sobre a todos aqueles que rejeitaram os profetas e também ao Filho de Deus haverá uma punição. Eles não ficarão impunes, eles não herdarão o reino de Deus. É isso que Jesus está ensinando para essas pessoas. Uma vez que o evangelho ele foi rejeitado pelos judeus, Deus, ele, através da sua misericórdia, alcançou o povo gentio, através da sua graça, através da sua misericórdia, aqueles povos, aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Israel, porque Israel rejeita o Filho enviado. E Jesus, ele é chamado de pedra fundamental. Por quê? Porque ele é o alicerce, ele é o alicerce seguro, a pedra fundamental. Aqueles que confessam o seu nome, edificam suas vidas em Cristo, recebem através dele uma nova vida, uma vida segura, uma vida construída sobre a pedra que os judeus rejeitaram. E essa pedra que foi rejeitada é chamada de Messias, o prometido. E essa pedra ela vai se tornar uma pedra de tropeço para todos aqueles que rejeitaram Jesus, que não reconheceram como Filho de Deus. Então essa parábola ela vai dar ênfase à condenação para todos aqueles que rejeitaram o Messias enviado por Deus. E eu anotei aqui, você pode anotar também. Pedro, um dos discípulos, ele faz questão em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 12, ele faz questão de salientar que Jesus era a sua pedra, a rocha principal, o seu sustentador, e que cada indivíduo deve aceitar essa pedra, deve aceitar Jesus para ser salvo e ganhar a vida eterna. Então, quando Jesus termina de contar essa parábola a respeito da punição para todos aqueles que o rejeitaram, Jesus está diante agora de uma postura em que aqueles líderes religiosos sabem, através de tudo que Jesus falou, que essa parábola está direcionada para eles. E ao invés de haver um arrependimento, esses líderes religiosos procuram agora uma forma de prender Jesus, de matá-lo, de acusá-lo. Então, nós temos ainda uma terceira parábola que nós vamos estudar no próximo vídeo, que Jesus continua falando, sempre direcionado para essas pessoas. Jesus veio para salvar, Jesus veio para resgatar o que se havia perdido. Mas os líderes religiosos se mantinham firmes na decisão da sua rejeição a Cristo. E a próxima parábola que nós vamos estudar e analisá-la é a parábola do banquete nupcial. Que você possa, em nome de Jesus, abraçar esse conteúdo, que você possa meditar nele e entender a importância de que esse evangelho que foi rejeitado por uma nação, ele chegou até você.
Que o Senhor continue te abençoando poderosamente.